E aí, pessoal? E aí, pessoal? Exatamente. Vê se o somzinho tá bom lá. Topzera. Se aconteceu outro som foi porque eu esqueci de deixar no silencioso. Ali, né? Tá rolando uma musiquinha aí. Já dá um compartilhar aí. Vamos só esperar um pouquinho a galera entrar. Exibiu? Tem som? Testando. 1, 2, 3. Gurizada que estiver assistindo aí, se puder me dizer se tem som. Dá um delayzinho aí, né? Aí se pá. Hã? Tá tentando? Ah, por causa do fundo. E aí, pessoal, estão escutando bem? O somzinho tá bom mesmo? Tem certeza? Tem que diminuir. Eu diminuí? Então beleza. Gurizada, compartilha essa mensagem para que ela chegue para alguém. Hoje nós vamos fazer uma análise não tão exegética assim do capítulo 4, mas pode ser que... Pode ser não. Deus consegue levar fazer algo que talvez eu, por algum escrito meu ou alguma doutrina que eu possa inventar, não possa chegar ao coração de vocês. Mas Deus pode, através da sua revelação e principalmente através do Espírito Santo. Um dia nós vamos separar um dia só para falar sobre o Espírito Santo, apesar de que eu acho que nós não temos uns 3 dias para poder falar sobre isso, né? Então, se puderem acompanhar essa nossa pregação, ela vai falar sobre aquela comunidade de Efésios. Os Éfesos, como a gente viu no primeiro vídeo dessa live que a gente tem feito sobre os Efésios, vamos dizer assim, seguidinho, eram aqueles caras que foram encontrados também lá na carta de Apocalipse, né? Lá numa das cartas que estavam sendo exortadas, né, no Apocalipse, uma das igrejas, né? E aí, com o desenrolar da história, a gente consegue ver que eles eram bem idólatrazinhos, né? No sentido de que gritavam aos 3 cantos, né? Diana, grande Diana dos Éfesos, mas enfim, todos Efésios, não lembro bem certo como está a passagem. Mas enfim, começamos? Por que citar isso, Dudu? Por que começar com essa introdução? É mais por uma questão que talvez nós devamos refletir com o tempo, porque muitos de nós têm levantado altares para outros deuses, têm edificado, né, construído coisas que levam para outra direção e não para Jesus. Nós temos crido em qualquer vento de doutrina que tem chegado nos nossos ouvidos. E se talvez nós considerarmos um pouquinho das Escrituras, nós vamos ver que Paulo fala que os crentes em Atos dos Apóstolos, os crentes que estavam em Bereia, eles eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, justamente porque eles conferiam nas Escrituras o que Paulo estava anunciando para eles. E conferiam o que era verdade. E isso fazia uma diferença muito grande. Não era porque Paulo queria falar mal, né, das pessoas que estavam em Tessalônica. Óbvio que não, ele quis destacar uma qualidade de quem estava na Bereia. Dizendo, olha, estes são mais nobres por tal motivo. Eles pesquisam nas Escrituras e conferem, né, se aquilo realmente é verdade. Show? Depois dessa introdução meio amorosa,
começamos no capítulo 4 de Efésios. Aqui vai ter um negócio poderoso, um negócio que eu creio que toda denominação que se diz cristã está pregando aí. Se está cumprindo, não sei. Até acho que não, mas né, vamos tentar mobilizar a gurizada aí. Se chama, vamos dizer assim, o autor bíblico, na maioria das traduções, ele coloca, obviamente não tinha esse título, né? Mas coloca como a unidade da fé. E aí nós vemos. Versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Nós temos um problema até esse versículo 2. Nós temos um problema principalmente em cumpri-lo. Eu tenho um problema muito grande, na realidade. Creio que eu tenho melhorado um pouco, mas eu não vim literalmente falar do que eu consigo ou não consigo fazer. Eu estou fazendo uma aplicação atual da mensagem, ao qual, se você perceber e for sincero com você mesmo, é difícil para nós fazermos isso. É difícil para nós cumprirmos isso aqui. Antes de eu continuar, esse versículo 1 e 2, ele torna-se, vamos dizer assim, um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque hoje, por que eu dei aquela introdução lá? Vamos explicar. Porque hoje nós temos construído doutrinas novas, as quais, se eu falasse para você e dissesse para vocês que o que vocês têm que fazer para ficar mais próximos da perfeição, mais próximos de Jesus, nós diríamos assim: primeiro eu tenho que jejuar 2 vezes na semana, eu tenho que orar no templo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, sendo que algumas coisas que são mais ligadas ao relacionamento são uma coisa, mas outras práticas que a gente acaba adicionando para dizer que nós somos mais espirituais podem complicar a história. O que fala aqui no versículo 2? Na verdade eu tenho que ler os dois juntos, né? Senão ficar um pouquinho perdida a ideia. Lembra que Paulo estava preso? Então, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como foste chamados. Vírgula. Vamos colocar essa vírgula aqui. Pode ser que essa vírgula até não existia, tá? Mas escutem agora. Com toda a humildade e mansidão. Com toda a humildade e mansidão, na verdade, acaba derrubando qualquer orgulho, ou se você pensar essa semana, de repente você pode ter sido essa pessoa que não foi humilde, essa pessoa que pelo adquirir conhecimento, e eu digo para mim mesmo, talvez não se portou humilde, e como talvez não compreenda, vamos dizer assim, esse lado empático que nós temos que demonstrar com as pessoas, não tenha sido manso, assim como Jesus era manso. Suportar uns aos outros, nós temos 2 interpretações para essa parte. Aqui, creio que seja realmente, creio que a pessoa que está do teu lado pode te ferir, meu amigo. E ela te ferindo, isso não vai produzir uma coisa boa, nem para ela e nem para você. E eu tenho certeza que, através disso, se nós seguirmos os mandamentos de Jesus, seja o perdão, seja da outra face, nós vamos conseguir chegar um pouquinho mais perto desse Pai. E demonstrar talvez para essa pessoa que está um pouco enganada que nós somos discípulos de Jesus. Nós fazemos as mesmas obras que Ele fez, apesar de sermos falhos. Show? No versículo 3 nós continuamos. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui geralmente já vai acabar um pouquinho e já vai explicar um pouquinho esses outros 2 versículos, né? Então realmente o que estava explicando essa mansidão, porque nós também poderíamos ter interpretado de várias formas. Então no versículo 4 ele continua: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Até aqui de novo. Então, na realidade, quando nós descobrimos, eu sempre digo para a gurizada prestar bastante atenção nisso,
Porque apesar de Paulo estar escrevendo lá para os Efésios, quando nós abrimos e lemos uma carta, parece tão atual esse tema. Parece que esse tema foi feito para agora, parece que foi escrito para a gente, e possivelmente foi. Mas no sentido de que esses escritos, eles chegam a nos ensinar, e é isso que Paulo vai ensinar para Timóteo, que é uma pessoa que também vai ensinar outras pessoas. Exorte, pregue a palavra dentro e fora de tempo. Enfim. Show? Aqui, nesses pequenos versículos que nós lemos, nós vamos ter outro grande problema. E eu acho que essa mensagem ela está rodeada disso, por quê? Porque do capítulo 1 ao 3 de Efésios, nós vemos coisa linda. Paulo dizendo nós somos resgatados. E não quer dizer que ele não está falando coisa linda aqui, né? Mas nós somos resgatados, que eu vou orar por vocês. Paulo faz uma oração por eles, no sentido de que habite pela fé em vosso coração, que vocês estejam fundados em amor. Só que no capítulo 4 parece que começa o chicote, parece que começa as correções. E apesar de que, né, a gente viu que nós temos muitas correções, apesar da palavra ser amorosa, né? E quando nós chegamos nessa parte do corpo de Cristo, nós bugamos. Essa é a palavra, né, atual. Nós bugamos. Por quê? Porque apesar do homem ter inventado várias denominações religiosas e doutrinas diferentes que nunca estiveram na Bíblia, que talvez a gente nem tenha ouvido falar ainda, porque pode ser que vocês ouçam alguma outra história, outro evangelho que não seja esse, enfim. Mas quando nós chegamos no corpo de Cristo, nós vemos que parece que está cada vez mais difícil nós demonstrarmos isso para as pessoas que não têm fé. Por quê? Porque nós não vamos dar um abraço e receber a pessoa? Por quê? Porque nós não vamos ensinar as nossas danças para as pessoas? Porque nós não vamos ensinar os nossos cânticos? Porque nós não vamos ensinar isso? Porque nós não vamos ensinar aquilo? Não, mas porque principalmente nós não ensinamos a palavra, porque a palavra verdadeiramente não entrou em nós. E aí nós formamos facções. E quando, obviamente, né, vocês venham falar disso, mas eu creio estar embasado nas palavras de Paulo também, né? Não é uma coisa minha necessariamente. E aí quando eu falo para as pessoas que Cristo vem buscar a sua noiva, aí a pessoa direciona, né? Vai vir buscar a nossa denominação, vai vir buscar o nosso grupo, vai vir buscar o nosso... Que alegria! E nós poupamos muitas vezes algumas palavras que parecem duras e acabamos contribuindo para que aquela pessoa se perca. Seja nas drogas, seja no álcool, seja na sua falsa religiosidade, que eu acho que é um problema muito maior que esse. Mas e aí? Como nós podemos viver como corpo de Cristo? Como nós podemos viver como pessoas que se dizem discípulos de Cristo? Versículo 2 nos exorta: humildemente e em mansidão. Esses pequenos versículos, nós nem chegamos na metade do capítulo. Eu peço desculpa se prolongar um pouquinho. Não se preocupe que eu te perdoo se sair antes. Mas, cara, se isso não faz diferença para nós que nos dizemos discípulos de Cristo, que diferença vai fazer com o outro cara que está olhando para nós nessa bagunça que nós estamos vivendo? Lendo cartas que não estão vivas, estão mortas. Começando? Enfim. No versículo 7 ele fala: mas a graça foi dado a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz:
subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Vamos dar uma pequena pausa de novo aqui. Eu acho que é falta de humildade nós não sentarmos e discutirmos as Escrituras. Eu realmente dar a minha interpretação e não dar espaço para, por exemplo, você comentar no que você acha que eu estou equivocado. Nós fazemos conselhos de mestres e doutores e de repente não sermos humildes para dizer: ainda não entendi, estou buscando. E eu creio que isso não deixa Deus feliz. Se nós realmente fôssemos humildes, igual nós lemos aqui no versículo 2, nós seríamos essas pessoas que se ajuntariam, mas não para desonra de Deus, não para comer a ceia e deixar os outros sem comida. Mas você vai dizer: não, Dudu, mas aqui é tudo bonitinho, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Tem um cara lá, líderzão lá, que o rapaz até voa, tem asa, só não foi arrebatado ainda porque... Mas não é isso que eu estou dizendo. Mas que exemplo nós estamos dando para os de fora? E aí? Aqui nós vamos encontrar umas discordâncias teológicas. Nesse versículo de subir, desceu e levou o cativo, muitas das pessoas elas têm afirmado, e eu vou dizer que pode ser que seja uma interpretação, não é a minha, não é a que eu creio que esteja correta também, foi que Jesus resgatou quem estava lá no Hades, né, que seria uma das palavras referentes ao inferno, e com o seu sacrifício, isso e aquilo e tal. Mas de verdade eu acho que Jesus fez isso, mas não com as pessoas que estavam no inferno necessariamente, mas conosco. Aquele que estava no céu, com a sua glória, com a sua toda a sua majestade, e igual fala em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, não usurpou o ser igual a Deus, antes se humilhou. Ele realmente veio às partes mais baixas da terra, que seria aqui. Ele desceu, né? Eu vejo novos exemplos a cada dia. É claro que fica difícil explicar assim, e não é assim talvez que nós deveríamos explicar, mas as pessoas pensam: como que Jesus tirou a sua glória, ou alguma coisa assim nesse sentido e tal. E algumas denominações, alguns cristãos, eles explicam mais ou menos assim. Então, Jesus estava lá com o seu relógio que dava poderes para ele, tirou e colocou em cima da mesinha. E pronto, foi mais ou menos isso. Obviamente fica uma explicação muito ruim, parece que é uma explicação para as criancinhas. Mas quando nós chegamos ao conhecimento de tudo que Jesus Cristo fez aqui na Terra, ou pelo menos do que nos foi revelado através das Escrituras, nós vemos que aquela chicotada que ele recebeu não foi brincadeira. Aquela cusparada no rosto não foi brincadeira. Aquela coroa de espinhos em sua cabeça não foi brincadeira. Não é brincadeira. Não é uma invenção. Aquela morte não foi brincadeira. Assim como também na sua ressurreição, ou a sua ressurreição, não foi brincadeira. Então, quando nós interpretarmos algumas coisas teológicas, nós tenhamos a unidade, mas também a humildade em reconhecer que nós não saberemos de tudo, ok? Mas que, pelo poder do Espírito Santo, isso pode ser revelado a nós. Vamos lá então, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, né? Depende da tradução. Querendo
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, ou em algumas traduções, na plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meu amigo, se a gente não consegue tirar nada disso, eu digo, vamos parar por aqui. Deus fez muito mais por nós do que só porque muitas vezes o que sai da nossa boca é assim: Jesus veio à Terra, ok, ele nos ensinou, ok, ele passou vários ensinamentos, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está com Deus. Mas parece que automaticamente nós vamos falando isso com o tempo e parece uma coisa tão natural. Eu não estou dizendo que não é verdade, mas parece uma coisa tão... como é que eu vou dizer? Ela é acompanhada de apenas uma... como se fosse uma história que eu estivesse citando, assim, sabe? Pode ser até uma fábula, vamos dizer assim, né? Vamos entrar num exemplo ruim, necessariamente. Parece que eu contei lá que a Branca de Neve comeu uma maçã, fez isso, fez aquilo, tal, acabou a história. Mas quando nós mergulhamos a fundo no que realmente aconteceu, aí, meu amigo, a coisa muda. Aí tudo muda. Porque aí eu vou olhar para esse Deus, eu vou olhar para esse Jesus Cristo, eu vou olhar para ele e vou dizer: eu não podia pagar. Eu não podia pagar pelos meus pecados. Ou pelo pecado de Adão em si, né? Eu não poderia produzir a salvação com as minhas mãos. Mas em resposta a esse perdão, o que eu vou fazer daqui em diante? Vamos pecar deliberadamente, igual diz Paulo em uma das suas cartas? Será que a graça é tão barata assim? Será que é isso a graça? Mas será mesmo? Será que eu não tenho que subir de joelhos sobre isso, sobre aquilo? Será que eu não tenho que dar chicotada nas minhas costas? Será que eu não tenho que fazer isso, fazer aquilo? Mas como essa mensagem entrou tão rasamente no nosso conhecimento e não penetrou ainda no nosso coração, a gente não entende que Cristo sofreu por mim e por você, que o nosso lugar era lá na cruz. Obviamente nós não íamos pagar os pecados da nossa humanidade, mas o nosso destino era a morte. E quando nós vemos Paulo falando sobre um corpo ao qual o cabeça é Cristo, o nome que está acima de todo o nome, Jesus, o cabeça da igreja, nós começamos a perceber, e aí, quais altares de adoração nós temos elevado? Talvez até que pessoas nós temos colocado nesses altares, que ideologias nós temos colocado nesses altares, que políticos nós temos colocado nesses altares, que birra teológica nós temos colocado nesses altares. E quando eu falo nesse altar, reflita. Se Paulo falou que nós somos templo do Espírito Santo, aonde está esse altar? Aonde está esse altar?
Show? Vamos continuar? Vamos continuar aqui. Jesus, vamos nessa. Versículo 17, capítulo 4 de Efésios. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrenecidos no entendimento, se separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. E deixa eu colocar um pontinho aqui. Outrora você pode ter andado nisso. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Outro pontinho aqui. Não se esqueça. Você estava na lama do pecado. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Opa, Cristo deu um novo ensinamento. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Então não tem como eu ter conhecimento de Jesus se não me for pregado, e pregado a palavra de Deus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui ficou um pouco abstrato nós compreendermos isso, porque muitas vezes nós não temos nem realizado metade disso. Eu vejo pastores, líderes falarem justamente disso, de um novo nascimento. Eu digo, glória a Deus. Isso não vai necessariamente acabar com o seu pecado. Porque Paulo também vai ser aquela pessoa que vai falar sobre a luta entre carne e o espírito. Você provavelmente ainda vai errar, vai falhar com alguém, mas agora, em vez de remorso, você tem arrependimento. Em vez do tiro mal colocado em alguém lá e tal, você vai se arrepender. Você não vai mais sentir o remorso e dizer, ai meu Deus, eu vou ser preso. Mas você vai sentir, não sentir no sentido, né? Eu estou só falando na questão de, você vai perceber que aquela tua atitude não foi a correta. E se você foi um pouquinho discipulado por Jesus, você vai perceber que você precisa pedir perdão. Show? Aqui começa a complicar muito mais a história. No versículo 25 ele começa a falar: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Cara, se aquela pessoa morre, é como se parte de mim estivesse morrendo. Não estou falando morre no sentido de morrer aqui, né? Morreu, não fala mais nada. E nós, infelizmente, causamos a morte de outras pessoas com palavras rudes, com palavras torpes, igual vai falar o apóstolo Paulo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui, obviamente, ele está falando uma qualidade humana, mas necessariamente também coloca uma qualidade sobre o irar-se sobre a justiça, o irar-se sobre a verdade, né? A gente pode dar o exemplo de Jesus quando chega no templo e derruba as mesas dos cambistas lá. Aqui não. Aqui é chamada casa de oração. E o versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Ah, Dudu, mas isso quer dizer que eu vou ser possuído por um demônio? Isso vai querer dizer não sei o que? Isso não quer dizer... Vamos ler o texto no contexto. Aí, quando nós percebemos que nós criamos o nosso próprio diabo, quando nós percebemos que nós, através das nossas atitudes, nós ferimos as pessoas, pronto. É esse Cristo que está me libertando, é esse Cristo que está me mostrando a verdade. É em amor, é em mansidão. Aí você não vai precisar de alguém muito ungidão
para expulsar um espírito maligno de você. Porque o que eu mais vejo de heresia hoje em dia é o espírito disso, o espírito daquilo, o espírito daquele outro. Eu não estou falando sobre a inexistência dos espíritos malignos. Óbvio que não. Mas das falsas doutrinas criadas por homens para espiritualizar os seus pecados. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. E agora vem a parte mais legalzinha, ó. Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E é o que Jesus está ensinando pra gente. É o que Paulo, através dessa carta, está ensinando aos santos. Não somos nós que vivemos na doutrina dos apóstolos, mas quando os apóstolos falam para nós cumprirmos algumas coisas, ou no sentido de um aconselhamento, o que nós fazemos? Mas eu posso roubar. Todo mundo rouba. Eu posso pegar o salmão lá do caminhão que tombou, porque todo mundo fez. Eu posso comprar de quem roubou, porque aí sim eu estou pagando por aquilo. Esse meu amigo. Vamos nessa? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aí, glória a Deus. Aqui tá difícil, né? Obviamente, isso é trabalhado, gente. Não quer dizer que de um dia para o outro, pá! Mas você chegando ao conhecimento da verdade, você vai dizer, olha, não devo mais falar isso. Ou não devo mais fazer assim. Se acontecer, o que eu vou fazer? Birrar, sentar no chão, começar a chorar? Igual uma criancinha no mercado porque quer um salgadinho? Não. E aí? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Oh, meu Deus do céu. Essa aqui é difícil. Essa aqui nós vamos até brigar um dia, caso discutir, né? Não brigar, né? Se um dia nós chegarmos e eu, através das Escrituras, mostrar para vocês que nós somos selados com o Espírito Santo. Obviamente nós vamos ter que entrar em outras questões, a perseverança dos santos, né? A qual vai entrar as nossas obras também, mas dá uma atenção para que essas obras não vão dar o direito de você chegar a Deus depois que morrer e dizer assim: Senhor, está aqui o meu currículo, eu alimentei as criancinhas carentes, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, eu fiz, e daí vai, sabe aquele negocinho que a gente vai descendo, tipo, vai descendo o pergaminhozinho assim, a lista, o contrato, sei lá o que a galera usa em exemplos de filmes, desenhos, blá blá blá. Eu fiz todas essas coisas e por isso eu entrarei no teu reino. Você acha que é isso que vai acontecer? Você acha realmente que é isso que vai acontecer? Você acha que é assim? Quando nós aprendemos a fazer uma boa obra, quando pequeno, quando os teus pais te ensinam a, de repente, levar um cobertor para quem não tem, aquilo é bom, né? Não é bom? Tipo, você deu um cobertor, se não é teu, né? Se você fica, meu Deus, eu vou ter que dar meu cobertor. Aí você dá o cobertor pra pessoa e você, quando pequeno, você diz: nossa, que legal, cara, eu quero fazer isso todo final de semana. E daqui a pouco você nota que acabou teus cobertores, não tem mais o que você dá para as pessoas. Mas dificilmente nós vamos, sem a motivação correta, continuar fazendo essas boas obras. Eu vou te dar um exemplo que ele pode ser um pouquinho pesado. É que eu não queria entrar nele, eu tentei dar uma outra abordagem para não entrar nele, mas eu creio que é o que Deus está querendo falar com você. Hoje você leva a comida para o mendigo, mas e amanhã?
Hoje à noite você deu um sopão lá, você deu uma janta pro pai. Mas e amanhã de manhã o que ele vai comer? Amanhã de meio-dia, amanhã de tarde, amanhã de noite. E não é porque nós temos exemplos de teólogos que vão escrever livros dizendo que as pessoas podem se aproveitar da nossa bondade, que nós não vamos fazer o bem. Lembram do bom samaritano? Meu amigo, nós estamos achando desculpas para não servir a Deus, para não servir com as nossas boas obras que antemão Ele preparou para que andássemos nelas. E eu não estou dizendo que você venda tudo e dê para os pobres, igual o Paulo vai usar o exemplo, mas pela motivação correta, que é Cristo Jesus, você vai conseguir cumprir o seu chamado, você vai conseguir cumprir o que Ele planejou para a tua vida. E eu não falo como uma determinação, eu falo que nós somos um corpo e temos diferentes funções. Vamos dar exemplo da galera de Corinto. Nem todo aquele que vai falar em língua vai traduzir. Apesar de Paulo orar, olha, você que fala em língua, ore para que você interprete ela, para que possa edificar outra pessoa. Prefiro profetizar, falar 5 palavras do meu entendimento do que... Acho que ele dá o exemplo de 1000 outras, assim, que ninguém entenda, alguma coisa assim. Então, quando nós olhamos para as palavras do apóstolo Paulo e para esse Espírito Santo, que nós estamos selados até o dia da redenção, cara, o que você fez hoje? Fala pra mim, sinceramente, o que você fez hoje? Eu vou dizer por mim, acordei tarde, porque ontem fui lá num esquema lá de uma galera muito legal, mas almocei, até antes de almoçar a gente orou a Deus. Não estou falando por causa das minhas obras, mas eu só vou dar um exemplo prático de hoje, tá? Eu não sou o santão, maravilhosão, ungidão, bambambazão, tá? Vamos continuar. E aí, orou, Dudu, orou pelas pessoas que vão ouvir essa mensagem? Orou, Dudu, para que Deus, apesar de que Ele não precisa da sua oração, né, para Ele fazer a vontade dEle, abrisse os corações das pessoas para que pudesse entrar o Evangelho no coração delas? E aí, Dudu, você fez isso? E aí, Dudu, quando desligar essa live, cara, você vai fazer tudo que você está pregando? Eu espero que sim, claro, obviamente, espero que sim. Mas isso não vai me deixar, vamos dizer assim, isso não vai me transformar em alguém que nunca mais peca, nunca mais erra. E eu espero que você que está assistindo também não me coloque num pedestal. Apesar de nós buscarmos sempre sermos melhores, através do Evangelho de Cristo, que é dali que a gente recebe necessariamente a mensagem que os apóstolos deixaram, nós conseguimos perceber aonde que nós estamos pisando fora da linha. Só que, o que a gente vai precisar? Isso que é difícil, sabe? Porque às vezes a gente prega e falta humildade. Falta humildade da minha parte, da tua parte talvez, para reconhecer os seus erros. E aí quando nós vemos Jesus contar a parábola do servo que não perdoou o conservo porque devia muito menos do que ele devia para o rei, nós dizemos, tá certo mesmo, tinha que jogar na cadeia. Óbvio que não. Deus está nos ensinando o perdão. Através da vida de Jesus, nós conseguimos perceber o perdão. Deus podia dizer assim, sai de lado que eu vou soprar. Eu vou acabar com esse povo. E aí Ele precisa que alguém intervenha. Diga, não, Senhor, faz a minha vontade, não faz a sua.
Mas é óbvio, né, que eu estou citando uma parte literal que aconteceu, foi histórica, e nós sabemos que Deus não ia literalmente fazer isso. Mas chegará um momento, e é essa parte que me dói. Chegará um momento em que eu e você, possivelmente, apesar de algumas outras doutrinas falar que aqueles que já são salvos não passam pelo tribunal de Deus, mas seremos julgados. E eu quero ver a pessoa que vai dizer assim: Senhor, aqui estão as minhas boas obras. E se ele colocasse todas as que não foram sinceras, todas as que foram só para aparecer, todas as que foram só por vou fazer porque está na Bíblia mesmo, né? Vamos fazer, não sei o quê, né? Porque se eu não fizer eu não vou ser salvo, etc, etc e tal. Enfim, já diminui um pouquinho esse monte aqui, né? Essa pilha de obras boas, né? A gente julga ser obras boas. E ele colocasse todos os seus pecados e erros. E aí? E é por isso merecíamos a morte. E só através do perdão de Cristo pelos nossos pecados, isso foi um fato histórico e foi um fato espiritual. Na sua ressurreição, somos vivificados com Ele. A gente pode fazer mas somente por Ele nós alcançamos essa salvação. E obviamente, né, aqui a gente pode abrir várias outras discussões. E aqui ficam os últimos 2 versículos da passagem, do capítulo 4. E quem discordar, por favor, me cite as Escrituras. Fale comigo, ligue, grave um vídeo, faça o que precisar, meu amigo. Mas se precisar de uma exortação da minha parte, faça, porque eu preciso. Eu preciso que você exerça o teu dom. O corpo de Cristo precisa que você exerça o teu dom. E aí nós vamos ser essas pessoas que vão mirar, mas não pecar, né? Que às vezes a galera tira totalmente de contexto. Mas que olha para aquela pessoa, para aquele corpo, para aquela casca às vezes que a galera enxerga. E vê ali dentro um coraçãozinho, uma alma que precisa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisa ser salvo. Dos pecados que estão à nossa volta aqui. Às vezes a pessoa está atoladona lá, assim como eu já estive. Isso não me libera da minha luta contra a carnalidade. Espírito e carne, né? E quando nós não falamos em não entristecer o Espírito Santo no versículo 30, no versículo 31 vai falar o seguinte: toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirado de entre vós. Eu não tenho certeza agora, mas a palavra entos, né, que é significado entre, também é dentro ou dentro. E aí o que acontece? Isso tem que ser arrancado do meu coração, meu amigo. Dali que procedem os maus desígnios, não é isso que fala a Escritura? Não é dali que o salmista vai falar: Senhor, sonda em mim, sonda em meu coração, sonda em mim se há algum caminho mau. Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, voltamos à parte que nós estávamos falando sobre a parábola do servo, do conservo e do rei, que olha para o servo mau e diz assim: é mal aos teus olhos que eu seja bom? Porque, infelizmente, dentro do nosso meio, nós vamos encontrar pessoas que não querem que as outras sejam salvas. Sabe por quê? Porque nós não somos humildes e mansos.
Ah, Dudu, mas o que tem a ver com humildade? Eu tô aqui com meu chinelinho, eu tô aqui com meu não sei o que, não sei, também tô com o meu. Mas não é essa humildade que a gente está conversando, meu amigo. Reconhecer o erro é humildade. Estar disposto a mortificar a carne é humildade. E me corrijam se eu estiver errado, podem ficar à vontade. Negar a si mesmo, carregar a nossa cruz para seguir Jesus é humildade. E existem tantos outros exemplos de humildade dentro da Escritura, mas nós preferimos criar o nosso significado de humildade, que fica mais fácil. E aí, quando nós olhamos para Deus como um Pai que ama e corrige aqueles que o ama, nós também vamos olhar para esse capítulo 4, dar uma respirada e dizer, nossa Senhora, perdão. Primeiro, né, eu acho que uma das nossas primeiras ações vai dizer, meu Deus, perdoa, Senhor. Porque de acordo com essa escritura aqui, tô lascadão porque eu não tô cumprindo o que você pretende que eu cumpra. Mas quando nós entendemos o que Jesus fez na cruz por nós, quando nós a realmente entendemos, e eu não lembro qual, se foi um teólogo, se foi como é que é o nome? Um filósofo, alguém, ele falou assim, cara, entra, o dia que você acordar, claro que a gente não vai conseguir fazer isso, né? Mas o dia que você acordar, assiste o filme Paixão de Cristo lá, você vê o cara com o chicote arrancando um pedaço de carne lá das costas de Jesus ali e tal, e assiste esse filme e sai, cara, sai pra trabalhar daí. Aí você sai pra viver a tua vida, aí você, enfim, ele tá falando que nós, quando olhamos para o sacrifício de Cristo, nós estamos minimizando ele. Nós estamos deixando ele... foi um fato histórico que aconteceu. Já nem virou mais uma coisa espiritual. A ira que estava destinada a nós foi depositada sobre quem? Pá. E aí, cara? Qual que é a mensagem de Efésios capítulo 4? Ela é para os caras lá de Éfeso? Sim. Mas ela pode ensinar a nós que estamos aqui em 2020? Pode? E aí? Ou não? Em contextos atuais, eu creio que se eu não soubesse que essa mensagem foi destinada aos Éfesos, e eu lesse, obviamente com a convicção que ela foi inspirada, eu diria, isso aqui é para nós. Um só corpo, um só Deus, um só batismo, um só Espírito, uma só fé. Então que a gente literalmente derrube esses nossos altares, sejam físicos ou ideológicos, e tenhamos a nossa centralidade em amor em quem? Em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E é isso que as Escrituras dizem, não vão dizer diferente. Em nenhum lugar das Escrituras vai falar que existe outra pessoa. Ok? Dentre isso, somente discussões teológicas, que talvez sejam mais ou menos igual às discussões da lei, que existiam para saber se era assim, era assado e tal. Mas não esqueça, sábio é o homem que medita nas Escrituras dia e noite. Vamos fazer a diferença? Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos colocar em prática, né? A gente tem exemplo disso da palavra de Jesus, da parábola. Certa vez um homem,
edificou sua casa sobre a rocha. Enfim, vamos começar pela areia. Em cima da areia veio o vento, veio a chuva e levou a casa abaixo. Vamos voltar agora para a rocha. Mas agora sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva e não, a casa ficou ali. Esse é o corpo de Cristo. É um significado muito mais intenso do que essa nossa mera, como é que eu vou dizer, falsa intelectualidade que nós demonstramos muitas vezes. É muito mais profundo. Não é só uma coisinha. É algo que realmente não tem como não chegar no teu coração e literalmente ser essa espada que divide. Então o meu convite hoje para você é que olhe para o que Jesus fez. Olhe para o que Jesus faz. E deixe ser um instrumento nas mãos do Senhor. Porque assim como talvez você esteja precisando dessa mensagem, eu estou precisando de você. Eu estou precisando da Daísa. Eu estou precisando dos Joãos, das Marias, dos Pedros, dos Paulos. Porque nós somos um corpo que cresce em edificação. Show? Um abraço.